Olá, boa noite. O AMB News começa agora. Boa noite. Acompanhe os destaques desta edição. Dupla jornada. A rotina dos alunos do ensino superior que se divide entre o trabalho e a sala de aula. Corrida por oportunidades. Os desafios dos estudantes para vencer a falta de experiência e conquistar um estágio. Geração esgotada. Telas, pressão nos estudos e ansiedade explicam por que tantos jovens vivem sem energia. Mercado em alta. A paixão pelos games impulsiona a busca por formação acadêmica e novas carreiras. Muito além da estética. O que as roupas revelam sobre a nossa identidade e comportamento. Ritmo e identidade. Batalhas de rap ocupam as calçadas e fortalecem a cultura periférica em São Paulo. Fenômeno nas bilheterias. O retorno de Miranda Priestly na aguardada sequência de O Diabo Veste Prada. Tudo isso e muito mais agora no AMB News. A União Europeia acusa o Facebook e o Instagram de violar regras de segurança digital. O alerta mostra que a Meta precisa reforçar o bloqueio de menores de 13 anos nas redes sociais. As autoridades europeias afirmam que falhas nos sistemas atuais facilitam o acesso das crianças às plataformas. Em resposta, a empresa de Mark Zuckerberg garante que a verificação de idade é um desafio para todo o setor tecnológico, mas promete manter diálogo com a Comissão Europeia para buscar uma solução. Final de semana tem virada cultural em São Paulo. Entre sábado e domingo, o evento vai reunir mais de 1.200 atrações espalhadas em 22 pontos pela cidade. O Vale do Anhangabaú segue como principal palco da festa e traz artistas como Luísa Sonza, Seu Jorge, Alexandre Pires, Marina Sena e Péricles. A escolha de uma roupa vai muito além da estética. O jeito que a gente se veste diz muito sobre quem nós somos e como queremos ser vistos pelo mundo. A nossa equipe de reportagem foi até a Avenida Paulista e mostra que o estilo é, acima de tudo, uma ferramenta de expressão. Muito antes de qualquer palavra ser dita, a roupa já está falando. É a chamada fala silenciosa, uma linguagem não verbal que revela identidade e valores. E no coração de SP, essa comunicação imediata ganha vida em meio à multidão. Hoje eu escolhi essa roupa por causa do meu estilo mesmo, eu uso isso no dia a dia e tudo mais, e eu acho que é uma boa combinação. Eu gosto de usar bastante looks com corrente, pulseiras de spike, dá bastante personalidade, dá autenticidade pro look. Quis transparecer um pouco de identidade, mostrar um pouco do que eu sou, porque eu sempre tive um pouco de medo de sair assim na rua, sabe? E de um tempo pra cá eu venho tendo mais liberdade comigo mesmo, pra eu ir à vontade também, pra me vestir assim. No domingo, o ritmo da Avenida Paulista muda, mas a fala silenciosa continua ativa. Cores vibrantes e modelagens fluidas revelam leveza e criatividade. Mesmo no lazer, o que vestimos é uma forma de posicionamento. A roupa, ela funciona como se fosse uma segunda pele, né? Através das nossas roupas, as peças que a gente escolhe, que a gente costuma comunicar, muitas vezes é aquilo que a gente gosta, né? A gente fala que não fica só restrito ali ao vestuário, né? Isso acaba se espalhando assim, seja da forma como a gente se maqueia, o nosso cabelo, os cortes de cabelo, ou mesmo as modificações que a gente faz no corpo, né? Igual eu tenho tatuagens, mas tem gente que gosta de ter piercings, né? Outros acessórios ali. Eu acho que hoje eu tive uma jornada de ser um contador para hoje eu ser um tatuador, artista visual, que hoje eu tô exatamente onde eu queria estar e a minha moda até ficou meio preguiçosa porque o complemento da moda veio para outros lugares, então o meu cabelo ficou do jeito que eu quero, tatuagens são do jeito que eu quero, o jeito que eu me expresso hoje é o jeito que eu quero, então eu acho que a moda vem muito desse lugar, de expressão pessoal. O desafio é equilibrar a autenticidade com a adequação do local. A moda consciente acontece quando você pode ser você mesmo em qualquer situação. Eu vejo, né, que algumas pessoas, elas têm um pouco de medo, assim, da moda, né? Elas, às vezes, querem usar determinados tipos de peça, mas
ficam com receio, assim, acho que muitas vezes o que as pessoas vão achar, o que elas vão pensar daquele tipo de roupa, e eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Usar o que a gente gosta se você tiver liberdade para isso, né? E acho que não se preocupar, às vezes a gente vê alguma outra tendência assim que fala, determinado tipo de pessoa não poderia usar, não fica tão bem. Cada pessoa tem um biotipo que é único, né? Tem cores que são únicas e a gente tem que ser fiel realmente àquilo que a gente gosta, ousar, experimentar. Penso como que eu posso usar com as peças que eu já tenho, ao mesmo tempo que tentando entender também questão de como eu vou me sentir bem, sabe? O conforto também é importante. Por exemplo, eu quase saí hoje com um jeans, eu falei, não, vou morrer de calor, então que short que eu posso colocar, que pode também se expressar, mas que combine com o que eu quero expressar. Hoje eu queria performar. É isso, meu domingo hoje foi para performar. O meu foi pensado que como a gente ia visitar uns pontos, principalmente de culinária asiática, eu quis também estar no clima para me enquadrar um pouquinho também. No fim, a roupa não é só sobre aparência, é sobre contexto, identidade e escolha. Na avenida mais movimentada da cidade, todo mundo tem algo a dizer, mesmo que em silêncio. E para quem sentia falta do mundo ácido da moda, Miranda Presley está de volta. A sequência de O Diabo Veste Prada virou fenômeno nas redes sociais e já supera a bilheteria do filme original em menos de 2 semanas. O longa traz de volta o trio original, Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt, em uma trama que foca no declínio das revistas impressas diante do domínio digital. Segundo analistas de Hollywood, a produção é a maior abertura de drama voltado ao público adulto nessa década, provando a força da nostalgia aliada a um roteiro atualizado. Além da bilheteria, o filme se tornou o assunto mais comentado das redes sociais na semana de seu lançamento. Muitas críticas e opiniões sobre o enredo circularam pela internet inteira. O filme segue em cartaz nas principais capitais e é uma promessa para as grandes premiações do próximo ano. É o efeito Miranda Presley e companhia. Impossível não querer se arrumar um pouquinho mais para ir ao cinema. O uso de novas formas de deslocamento cresce nos centros comerciais de São Paulo, como alternativa ao trânsito e à superlotação do transporte público. O que era antes visto apenas como lazer, agora é estratégia de sobrevivência urbana. Em meio ao caos do trânsito, as alternativas sobre 2 rodas ganham espaço na capital paulista. Dados da Abraciclo, associação que reúne os fabricantes do setor, mostram que o estado de São Paulo é o maior consumidor desses equipamentos no país. Por aqui, a procura por modelos elétricos dobrou no último ano. Esse movimento ganha força nas ruas. A operadora TMBC, que gerencia as bikes compartilhadas, registrou um aumento de 40% no uso das bicicletas só no último semestre na cidade de São Paulo. Nos polos comerciais, esses veículos garantem que trajetos curtos sejam feitos na metade do tempo. É uma alternativa para quem deseja evitar o estresse de procurar vaga ou encarar o travamento das marginais e vias. De olho nesse público, os centros de compras já investem em segurança e infraestrutura própria. Um levantamento do IDTP Brasil, Instituto de Políticas de Transporte, reforça que na capital a economia de tempo com o uso da bike chega a 30% se comparada aos carros no horários de pico. E quem já não passou por um perrengue na hora de ser entrevistado para uma vaga de emprego? Entre recusas e exigências do mercado de trabalho, o estágio é uma peça-chave para a disputa por um futuro profissional. Mas, afinal, quais são as dificuldades para conseguir a primeira oportunidade? O sonho do diploma universitário passa cada vez mais pela prática no mercado de trabalho. Mas, para muitos universitários, o caminho entre a sala de aula e a primeira oportunidade profissional ainda é um desafio. É nesse cenário que o estágio se torna uma etapa fundamental na formação acadêmica. Caio Fontes é estudante de jornalismo do 2º semestre e já está em busca de uma oportunidade para adquirir experiência na área. A quantidade de vagas fantasmas são impressionantes. Algumas vagas que eu me inscrevo eu não recebo nenhum tipo de resposta. Isso quando eu consigo achar a vaga. Eu não estou realmente conseguindo arrumar nada interessante. Quantos nãos ou silêncios das empresas você recebeu no último mês? Eu acho que no último mês, incontáveis, assim. São diversas vagas que você se inscreve e que, na verdade, são banco de talentos no final, porque eles não chamam, ou você não passa para a próxima fase, você não tem o retorno, você não sabe por que você foi escolhido, por que não passou. Então, eu acho que eu não conseguiria nem contar, assim.
O problema é que muitas vezes as vagas de estágio fazem muitas exigências. Conseguir uma vaga vai além de boas notas. As empresas pedem cursos extras, idiomas e, além de tudo, experiências que os alunos só vão adquirir no estágio. E se para uns a porta parece fechada, para outros a persistência e a estratégia correta fazem a diferença. É o caso de Vinícius, que conseguiu atravessar essa barreira. Bom, eu tive que fazer diversos certificados, tive que aprender um pouco de inglês, tive que também, por indicação, meus professores também ajudaram bastante com certificações, licenciaturas, e por isso que hoje eu consegui meu primeiro estágio, estou mais ou menos 1 ano e meio. É preciso levar em consideração o fato de que algumas atividades profissionais demandam, por parte dos colaboradores ou dos futuros colaboradores, um nível de comprometimento que não só a formação acadêmica vai entregar. Eu acredito que qualquer atividade que exija dele um nível de comprometimento e de entrega pode ser de muita utilidade, pode contribuir, agregar para essa entrada, para esse ingresso no mercado de trabalho, sem dúvida alguma. Qual que foi a sua sensação quando você assinou o seu primeiro contrato? Como que foi para você ver que seu esforço valeu a pena? Porque você acaba tendo orgulho de si mesmo, seus pais também. Você sente como se você já tivesse chegado no topo, mesmo sendo no início, você fica orgulhoso do seu processo. O diploma é apenas o começo, mas é a união entre a preparação do aluno e a abertura das empresas que define quem terá um futuro na profissão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o projeto de lei que reconhece o estágio como experiência profissional no currículo. O texto tem um parecer favorável da senadora Damares Alves e busca facilitar a entrada de jovens no mercado de trabalho. Para a senadora Leila do Vôlei e o deputado Flávio Nogueira, a proposta é fundamental na busca pelo primeiro emprego. Com o veto presidencial, as regras atuais não mudam e a decisão volta para o Congresso Nacional. No próximo bloco, você confere estudos e ansiedade. Por que tantos jovens vivem sem energia? E ainda, universitários que precisam trabalhar enfrentam problemas de angústia, estresse e esgotamento mental. Aguarde aí, a gente já volta. São 54 anos ensinando publicidade e propaganda. Foi uma das primeiras no estado de São Paulo. Aqui, os estudantes aprendem sobre criação publicitária, planejamento de campanhas, mídia, branding, desenvolvendo habilidades em redação, análise de mercado, estratégias digitais. E tem mais, não tem só teoria. Tem câmera, tem microfone, tem edição e muita criatividade na bagagem. Esse é o nosso estúdio, o maior estúdio universitário da América Latina. Grandes produções do STEM já foram gravadas aqui. Para você ter a dimensão do tamanho dessa belezinha aqui, cabem até 3 ônibus aqui dentro. E tem mais, aqui na EMB, os alunos gravam e editam jingles, criam spots de rádio, roteirizam vídeos e montam campanhas completas. E também tem a AGCOM, é a Agência Experimental de Comunicação da EMB. Aqui, eles colocam a mão na massa desde o primeiro semestre. Eles trabalham em projetos reais e se preparam para o mercado de trabalho. Uma curiosidade, uma rádio de vidro dentro do campus. E um laboratório vivo de podcast e produção de conteúdo. Se você é criativo e quer transformar ideias em campanhas de impacto, então você está no curso certo. Venha para a EMB Morumbi e transforme sua criatividade em sucesso. A sensação de esgotamento virou uma queixa frequente entre os jovens. Mesmo sem esforço físico, a rotina acelerada deixa pouco espaço para o descanso verdadeiro. O cansaço entre os jovens tem se tornado cada vez mais comum. Mesmo sem esforço físico intenso, muitos relatam viver exaustos física e mentalmente. Mas afinal, por que uma geração conectada o tempo inteiro se sente sem energia?
É uma escolha de loucos, né? Mas eu acredito que é uma fase da vida que a gente tem, né, que enfrentar, querendo ou não, tem que se adaptar, e são sacrifícios, né? A sensação é que a gente deita e está atrasado para dormir, acorda e está atrasado para acordar. É uma loucura. O problema é que o cansaço moderno nem sempre está ligado ao corpo. Especialistas apontam que ansiedade, pressão acadêmica, noites mal dormidas podem causar constantemente uma sensação de esgotamento mental. Mentalmente, hoje, eu acho que, né, a carga emocional, né, as responsabilidades, né? A faculdade exige uma responsabilidade, o trabalho exige uma responsabilidade, e a família também, né? Não dá para a gente abdicar 100%, né, e viver só de estudo e trabalho. Tinha 2 horas de sono ano passado e eu fiquei internada, uma semana mais ou menos. Então eu via palestra, ligava para mim, eu estava lá na faculdade, fazia ação, tudo relacionado a isso, então eu não ficava em casa. Então eu tive uma crise de burnout, então é muito complicado. Entre estudos, trabalho, ansiedade e excesso de informações, descansar parece cada vez mais difícil. Porque você tem que saber muito equilibrar, porque senão você fica focada numa coisa só. Então, atrapalhava muito. Então, eu não conseguia conciliar a minha vida pessoal, a vida dos estudos, das amizades ou outras rotinas que eu tinha com ela. Final de semana é uma tortura, né? A gente fala, vou descansar, que não sei o quê, chega em casa, você está procurando o que fazer, porque você está tão condicionado, né, a responder aos estímulos do dia a dia, que você chega em casa e se você deita para assistir um filme, você fala assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa em casa, porque senão você não se sente útil. É desgastante, né? Porque mesmo quando a gente tem ciência que precisa descansar, o corpo quer estar em movimento através de condicionamento mesmo do dia a dia. E se para alguns o cansaço virou rotina, outros tentam mudar hábitos para recuperar o equilíbrio físico e emocional. Em uma geração acelerada e conectada o tempo inteiro, descansar se tornou um desafio. Mais do que falta de energia, o cansaço constante pode ser um sinal de que mente e corpo estão pedindo atenção. E encontrar equilíbrio talvez seja uma das maiores necessidades da juventude atual. Então, quando você percebe que isso dura o tempo todo, né? Então, se sentir cansado é algo normal quando eu estudo, trabalho, às vezes não consigo dormir bem, não por conta de uso de tela, mas porque chega tarde em casa e sai de casa muito cedo. Então, isso vai gerar um cansaço mesmo, é algo natural. Agora, quando isso perdura e muitas vezes afeta as emoções, né? Então a pessoa se sente um pouco mais triste, mais ansiosa, é quando a gente precisa procurar ajuda. Então, o primeiro delas é um controle maior da organização do tempo, né? Gestão de tempo, que é uma coisa que a gente trabalha muito hoje em dia dentro dos consultórios para ajudar os jovens, ou seja, ele conseguir separar o horário de estudar, o horário de trabalhar, o horário do lazer, realizar atividade física, reduzir, né, esse tempo aí em contato com as telas e fazer uma curadoria melhor daquilo que está vendo, né? Então, aquilo que eu vejo na tela hoje em dia é algo que é importante para mim, é algo que me beneficia de alguma maneira, ou na verdade é uma coisa que eu poderia descartar, né? Se o jovem conseguir aí fazer essa mediar melhor ali o tempo que ele utiliza, ele vai conseguir melhorar e ter mais qualidade de vida. A Fundação Oswaldo Cruz abre inscrições para o curso online e gratuito sobre impactos das apostas virtuais na saúde mental. O objetivo é capacitar os profissionais de saúde e a população para lidar com prejuízos emocionais e financeiros das chamadas BETs. Os interessados devem se cadastrar no portal Fiocruz até o dia 2 de junho. Ao final da formação, os participantes recebem um certificado digital com carga horária de 45 horas. E a desigualdade salarial entre homens e mulheres ainda é um dos principais desafios do mercado de trabalho brasileiro. Mesmo com o aumento da participação feminina no emprego, as mulheres seguem ganhando menos em relação aos homens. Quem traz mais informações ao vivo é o repórter Giovanni Macena. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Ângeles. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. No Brasil, o número de mulheres no mercado de trabalho segue crescendo. Porém, a desigualdade salarial se mantém como um desafio. O 5º relatório de transparência salarial mostra que a participação feminina no mercado de trabalho aumentou em 15%, mas as taxas de desigualdade salarial se mantêm as mesmas.
O estudo feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério das Mulheres aponta que elas recebem ainda 21% a menos do que os homens. No último ano, a massa feminina teve um aumento de 15%. Porém, ainda longe dos 41% de participação do mercado como um todo. Segundo a Subsecretaria de Estatística e de Estudo do Trabalho, do MTE, essa massa representa um grande custo para os empresários, o que torna eles mais resistentes a essas mudanças no mercado. Esse tema também levanta discussões a respeito de políticas aderidas pelas empresas para combater a desigualdade salarial. Os dados também revelam um aumento de políticas para promover a mãe cidadã, como, por exemplo, auxílio creche e licença maternidade, paternidade. Volto com vocês no estúdio. Conquistar o diploma no ensino superior exige um esforço que vai muito além das salas de aula. Para uma grande parcela dos alunos brasileiros, a graduação só é possível com o desdobramento profissional. Acordar cedo, enfrentar o trabalho, correr para a faculdade e voltar para casa tarde da noite. Essa é a realidade de milhares de estudantes no ensino superior. Estudos indicam que mais da metade dos universitários concilia emprego com a graduação. Esse número é ainda maior nas instituições privadas. Na maioria dos casos, trabalhar não é uma escolha, mas uma necessidade para pagar mensalidades e se manter. Mas a dupla jornada cobre seu preço. A falta de tempo, a sobrecarga e o cansaço dificultam o rendimento acadêmico e reduzem a participação na vida universitária. Acho que mais por ser no segundo turno do dia, né? Tipo assim, é a jornada dupla do estudante, a gente vem pra cá depois de todo o transporte, de todo o dia de trabalho. Então eu já tô mais com aquela vontadezinha de ir pra casa, sabe? Minha família não tem condição financeira suficiente para pagar, então eu preciso de um bom emprego para bancar a faculdade que eu escolhi. Eu trabalho no final de semana também, então no final de semana eu não tô em casa para descansar. Eu tenho um dia de folga e olha lá, assim, é bem raro porque a gente tem que usar o nosso tempo também para a faculdade. Especialistas alertam: a rotina intensa pode gerar estresse, ansiedade e esgotamento mental, especialmente quando não há tempo suficiente para o descanso. Quando a gente fala de um cenário onde o trabalho e o estudo estão disputando a atenção, geralmente quem sai perdendo é o tempo de descanso desse estudante, né, desse trabalhador. O dia a dia dele vai ser basicamente dividido entre a tarefa ali do trabalho dele e o estudo, e o descanso vai ficar em déficit. Ele começa a entrar num estado de se sentir insuficiente em ambas as funções. Então, gera um estado de autocobrança e ansiedade. Entre trabalho e estudo, estes jovens enfrentam uma rotina puxada em busca de um único objetivo: o diploma. Mas o desafio é equilibrar tudo sem comprometer o próprio bem-estar. Então, escala uma grande função que você precisa executar na sua semana e vai dividindo ela em parcelas. Hoje eu vou fazer um pouquinho, amanhã eu faço outro pouquinho, até domingo ela precisa estar pronta. Eu vou escalando prioridades. Conversar com quem está passando pela mesma situação que você, quem tem a mesma rotina, né? Ter rede de apoio, bem importante. O Centro Histórico de São Paulo recebeu a 7ª edição da Corrida do Café. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Turismo, reuniu 5.000 pessoas em um trajeto que valoriza a região central da capital. A largada da 6ª edição da Corrida do Café aconteceu às 7 da manhã na rua Líbero Badaró, próxima à estação São Bento. O evento fez parte do Festival do Café no Triângulo de São Paulo, que busca estimular a prática esportiva, os benefícios e o consumo da bebida. A corrida contou com a participação de aproximadamente 5.000 corredores e se estendeu por cerca de 6 quilômetros em torno do Centro Histórico de São Paulo. O perímetro do evento foi demarcado próximo ao Largo do Café, principal centro de negociações e regularização do mercado de café no Brasil na primeira metade do século XX. A iniciativa contou com a apresentação ao vivo e atividade física ao ar livre, e foi fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal do Turismo e a organizadora YesCom. Muito além da diversão, o mercado de games se transformou em um setor bilionário que exige alta qualificação. Com novas regras de incentivo e cursos específicos, a carreira no Brasil ganha cada vez mais estrutura.
Os jogos eletrônicos, ou como são chamados, os videogames, ainda são vistos como uma brincadeira voltada para jovens. Esses brinquedos, no entanto, escondem uma carreira valiosa que cresce silenciosamente ano após ano no Brasil. Rodrigo é responsável pelo núcleo de games da MB Morumbi e acompanha de perto quem faz os jogos uma carreira profissional. Ele explica como funciona o curso que combina tecnologia e criatividade. Funciona da seguinte forma: o aluno ele tem 4 anos para se graduar no curso de design de games. Ele passa por diversas áreas, desde a construção de um jogo analógico, no caso seria um jogo de tabuleiro, para ele entender para quem ele vai fazer esse jogo, que no caso é uma definição de persona e de público-alvo. Depois desses processos ao longo dos semestres, ele vai elaborando outros jogos. Jogos em 3D, jogos em 2D, plataforma. O diploma em design de animação garante aos formados passagem para diversas áreas do mundo gamer, desde desenvolvimento de jogos até arte conceituais. Mas como o mercado está inserido para os formados? Precisa sempre estar se adequando, a gente trabalha com desenvolvimento, então tecnologia, então sempre tem coisas novas, ferramentas novas, a gente tem softwares novos, é sempre um desafio. A gente sempre tem que ver o que o mercado está tendendo a ter, o que ele está oferecendo, para que a gente possa passar isso para o aluno. Porque tem uma parte muito importante, é que o aluno também, ao mesmo tempo que a gente passa esse conhecimento para ele também está se adequando, sabendo das novidades do mercado, para que quando ele sai, ele já saia preparado para isso. Eu prefiro ficar na área mais criativa, que é fazer design de personagens, que a gente tem aula aqui na EMB de design de personagens, de concept art, de roteiro, e é nessa parte que eu quero ficar. No próximo bloco, o técnico da seleção brasileira anuncia quem vai vestir a camisa verde e amarela na Copa do Mundo. Ritmo, rima e identidade. Como as batalhas de rap impulsionam a cultura periférica em São Paulo. Aguarde aí, a gente já volta. Um novo centro médico veterinário novinho no coração da Avenida Paulista, pronto para cuidar da saúde dos animais e formar novos profissionais. Nós temos consultórios, centro cirúrgico, sala de raio-x, exames laboratoriais e uma área de internação que também funciona como sala de aula. E mais do que isso, abre as portas para a população da região. Ele representa para a gente o primeiro centro médico veterinário da Avenida Paulista, agregando conhecimento para os alunos, agregando parte prática, realmente o aluno ter a oportunidade de colocar a mão na prática aqui dentro. É muito gratificante ver como a Anima faz essa correlação de tudo para poder funcionar esse ambiente. Esse centro médico é um marco na nossa história. Tende aos nossos estudantes o contato deles com os animais, com bastante responsabilidade e com a estrutura adequada. O técnico Carlo Ancelotti anuncia os 26 convocados para a Copa do Mundo. O repórter Luiz Fabiano acompanha os bastidores e traz as informações. Luiz, boa noite. Quais são as novidades? Boa noite, Ângeles. Boa noite, Gabriel, e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a seleção brasileira está convocada pelo técnico Carlo Ancelotti para a disputa da maior competição do futebol mundial. A seleção brasileira enfrentará Marrocos no dia de estreia, dia 13 de junho, às 19 horas. Vamos à lista de convocados. Goleiros: Alisson, Ederson e o Everton. Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanhas, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley são os defensores. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paquetá, Hendrick, Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan e Vini Júnior são os atacantes. A seleção vai em busca da sua 6ª estrela do seu hexacampeonato. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Luiz Fabiano, e torcemos pelo Brasil na Copa do Mundo. Ainda no esporte, as atenções do mundo do tênis se voltam para o início de Roland Garros. O Brasil chega com expectativa de bons resultados, com destaque para Bia Haddad Maia. No masculino, o jovem João Fonseca aparece entre os favoritos, ao lado de Thiago Wilde e Thiago Monteiro.
A disputa é decisiva para o ranking mundial e define vaga para os Jogos Olímpicos. Com os atletas em preparação na Europa, a previsão é de uma das edições mais equilibradas dos últimos anos. O torneio começa no dia 24 de maio, nas quadras de Saibro, em Paris, na França. O improviso e agilidade mental tomam as calçadas de São Paulo, transformando o cenário urbano em um palco democrático. Muito além da competição, esses encontros de rap reúnem gerações e fortalecem a identidade das comunidades. As batalhas de rima transformam a rua em espaço de cultura, encontro e expressão. Entre o barulho dos carros, a correria da cidade e a roda formada pelo público, a palavra vira protagonista. O que parece apenas uma disputa de versos improvisados, teme a vivência, escuta e ocupação do espaço urbano. Nas rodas, cada rima carrega arte, identidade e a força de quem encontra na voz uma forma de existir. A batalha de rima tem sido uma forma pra gente fomentar isso mais para as pessoas, tá ligado? Fomentar a cultura como um todo e principalmente a cultura hip hop, que é a cultura que a gente prega nas batalhas, que é você abraçar, entendeu? Independente do que você é, independente do que aconteceu com você, do que você é, do que você fez, você pode ser abraçado aqui. Em São Paulo, a Batalha do Ana Rosa é um dos encontros que ajuda a manter viva essa cena, realizada em espaço público e marcada pela presença de MCs, jovens, famílias e pessoas de diferentes idades. A gente tem um público muito novo, 14, 15, 16, 17 anos. Você vê muita criança, se olhar aqui na plateia você já vê várias. Então, a gente é uma forma de tipo, trazer uma educação para essas crianças, tá ligado? Então a criança vem aqui, ela assiste uma batalha de rima, ela vê que ela não precisa, tipo, às vezes ir pro mundo do crime para ela poder ser alguém, tá ligado? Ela vê que ela pode encontrar uma esperança aqui na batalha. A roda mostra como a cultura de rua pode aproximar realidades, revelar vozes e transformar um ponto da cidade em um lugar de convivência. Eu costumo falar, irmão, que a batalha de rima é uma reunião de excluídos. Sabe por quê? Porque pessoas que não se sentem aceitas na sociedade se sentem aceitas aqui. E quando você vem aqui, geralmente você vê uma pessoa ditando uma poesia, mandando uma rima, você se identifica. Aí você fala, pô, eu não tô sozinho no que eu sinto. Na batalha de rima, a disputa entre os MCs é apenas uma parte do que acontece na roda. Para quem organiza ou acompanha, esse espaço representa aprendizado, união e convivência. Mas, afinal, o que faz com que as batalhas de rima seja mais do que uma mera disputa entre MCs? Eu achava que era, tipo, bagunça na praça. Só. Marginalização do rap já veio desde a raiz e é algo que simplesmente, por conta do que é pregado pelo próprio inimigo da gente, que é o sistema, a gente não consegue mudar, tirar essas escamas dos olhos da sociedade para enxergar a gente como protestante, para enxergar a gente, saber que a gente está do lado deles e não contra eles, tá ligado? Então ainda existe muito essa marginalização, só que a gente da batalha de rima, a gente luta todo dia para quebrar isso, por isso que a gente está trazendo cada dia crianças, adolescentes, tudo isso se atrai por essa cultura, então não tem como ser algo ruim, né, velho? Em uma cidade marcada por choques sociais, as batalhas de rima funcionam como espaços democráticos. Não é preciso ingresso, palco profissional ou grande estrutura. A rua, a voz e o público já são suficientes para criar uma cena cultural viva, acessível e coletiva. Que todos se acolhem, tá ligado? Todos se entendem, mano. Então, tipo assim, eu acho que um dos principais motivos de eu ter começado nas batalhas foi eu ter me sentido bem de verdade. Finalmente, depois de tanto tempo na vida, eu ter achado algo que me cativasse e fizesse eu me sentir feliz, mano. Com essa força da voz urbana, o ANHB News termina aqui. Uma ótima noite para você. Nos vemos na próxima edição. Uma ótima noite e até mais!